Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o canal do Ministério Justiça e Poder. Um ministério criado por Deus para levar um ensino cristão a muitas igrejas, a muitas pessoas na face da terra. Nós fazemos isso através de cursos gratuitos que nós levamos na sua igreja, através das nossas redes sociais. Você pode nos visitar no site que aparece na sua tela, no nosso Instagram, no nosso Twitter, na página que temos no Facebook, ou assistindo os nossos vídeos aqui neste canal. Vamos à pergunta de hoje. A pergunta de hoje é da Denise Andrade. Você pode falar da palavra das bodas que está em Mateus 22? A parábola das bodas de Mateus 22. Mateus 22, a partir do versículo 1. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e eles não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tem meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram uns para o seu campo e outros para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolorizou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, a saída dos caminhos e convidai para as bodas a todos que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos que encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-os de pés e mãos e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse texto, ele também, essas bodas também aparecem em Lucas 14, 16 a 24. Quero só pegar um trecho do que está lá em Lucas 14, 16 a 24, para que a gente veja algo importante aqui, né? Aí já passando pelo banquete, e as pessoas falando por que recusavam. Aqui em Lucas, né, as pessoas vão falar que recusam. Eu comprei um campo, aí no versículo 18, preciso vê-lo, rogo-te me acha por excusado. E outro diz: comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-los, rogo-te me hajas por excusado. E outro diz: casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e baixo da cidade, traz aqui os pobres, aleijados, os mancos e os cegos. E disse ao servo: senhor, feito está como mandaste, ainda há um lugar. E no versículo 23, disse o senhor do seu servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar para que a minha casa se enche. Por que eu li esse texto de Lucas também? Por causa desse texto específico do força-os a entrar. Na verdade, essa parábola das bodas, que encontramos em Mateus e encontramos em Lucas, tem dividido, sobre alguns aspectos, as duas principais linhas teológicas do meio protestante. Os calvinistas usam este texto do força-os a entrar para mostrar que o aceite da salvação não depende das pessoas, né? Elas são forçadas a serem salvas, por causa desse texto de Lucas. Por outro lado, a linha arminiana vai dizer o seguinte: o texto está claro, pessoas são convidadas para as bodas do Cordeiro, porque no caso aí são as bodas do Cordeiro, né? Como se Deus estivesse convidando para as bodas do seu filho com a igreja. Pessoas são convidadas e não querem ir, eles recusam a ir. Então, outros são chamados e vão. Outros são persuadidos a ir e vão. Então é importante, né, pegar
pelas essas duas linhas, né, entendemos que a base do texto está falando de convite e recusa, né? Embora alguns possam entender que os demais, né, os últimos acabaram, conforme dito em Lucas, acabaram sendo forçados a entrar, mas forçados por convencimento, forçados pela pregação do Evangelho. Então, é muito claro nesse texto que pessoas são convidadas ao Evangelho, a elas é oferecida a graça de Deus, e alguns rejeitam e alguns aceitam. E alguns rejeitam dando diversas desculpas, alguns até são cruéis com aqueles que levam o Evangelho, e a gente vê isso nas perseguições, né, que a igreja passa e passou ao longo da sua história, como muitos dos que levavam o Evangelho acabaram sendo perseguidos, presos, mortos, porque levavam o Evangelho. E há um anúncio de que o Rei, Deus, vai vir, né, para que essas pessoas que rejeitaram o Evangelho, que rejeitaram os convites às bodas, sejam, enfim, castigadas por terem rejeitado. Esse é o principal pecado. Existe o pecado e pecados. O pecado é rejeitar a graça de Deus, rejeitar o chamado de Jesus. Este pecado é que leva para o inferno. Mas existe uma outra questão que a gente vai ver, né? E no texto de Mateus essa pessoa aparece ali, alguém que entrou nas bodas e não tinha as roupas das bodas. Alguém que aceitou o convite, que foi para o Evangelho, aceitou o Evangelho, foi para as bodas do Cordeiro, mas não estava vestido adequadamente. Então, aqui nós vamos ver uma outra questão. É que realmente o Evangelho é algo que nós recebemos um convite, só temos que aceitar ou não aceitar, não precisamos fazer nada. Mas há um processo de santificação. Há um processo de renúncia ao pecado, renúncia ao mundanismo, e nós não podemos abrir mão desse processo. Porque não é simplesmente aceitar o convite das bodas, mas se preparar para fazer parte dela. Então, existe uma etapa do processo que só depende de Deus. Deus só prepara todas as bodas e só manda o convite. A mim só cabe aceitar ou não aceitar, ir ou não ir. Mas não depende nada de mim. Mas existe um processo de santificação que depende da minha vontade, do meu desejo de me santificar. E é Deus que me santifica. Então é um processo em que Deus faz o processo da santificação à medida que eu vou autorizando que Deus mude a minha vida. Chegamos ao final de mais esse vídeo, semana que vem estaremos de volta. Se você gostou, peço que deixe aí seu like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, ative o sininho do nosso canal para receber as nossas notificações. Nós estamos apresentando o nosso livro Os Dois Homens de Cafarnaum. Esse livro está disponível somente através das nossas redes sociais que nós apresentamos no início desse vídeo, ou do e-mail que nós vamos apresentar agora no final. Se você tiver interesse em adquirir esse livro, entre em contato conosco. Se você tem uma pergunta, como a Denise Andrade teve, mande-nos a sua pergunta através do e-mail que aparece aí na sua tela, aparece através dos comentários do vídeo. Nós estaremos respondendo aqui, é nosso compromisso. Semana que vem estaremos de volta. Até semana que vem.